O Flamengo precisa conhecer a palavra estabilidade. Essa foi uma fala do comentarista Wallace Borges no programa de placa da TNT Sports. Eu ouvi essa frase, esse comentário, e eu achei muito interessante. Eu queria comentar a respeito dessa questão, principalmente pelas últimas notícias que tiveram. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão me assistindo. Meu nome é Bernardo. Você está no Imparcial Futebol Clube. Seja muito bem-vindo. Peço que você apoie esse projeto, que está começando com seu like, com seu comentário, com a sua inscrição, com o seu compartilhamento. Enfim, vamos pro vídeo. Saiu algumas notícias na internet nos últimos dias a respeito de alguns entraves na negociação de renovação de contrato do técnico Filipe Luís com o time do Flamengo. E essas questões, você lê na notícia, né, que são várias questões, algumas questões de salário, até porque o salário do Filipe Luís, quando ele começa no Flamengo, é um salário relativamente baixo para um... Relativamente não, com certeza é um salário baixo para um treinador do Flamengo. Você tem uma valorização do treinador. Porque, querendo ou não, o Filipe Luís ganhou muitos títulos. O Filipe Luís, ele já é um personagem bem visto, não só no futebol brasileiro, mas como no futebol sul-americano. Ele já é um personagem famoso. Então você tem essa questão de salário, de duração de contrato, de cláusula de saída. Muito porque tanto o Filipe Luís quanto o empresário dele, eles almejam a Europa. Eu tenho certeza que o desejo do Filipe Luís é treinar algum clube europeu. E talvez isso possa ter sido uma questão para resolver essa questão de renovação de contrato. E acaba que fica um certo cabo de guerra, porque você tem de um lado o Filipe Luís tentando trazer as suas exigências, e você tem do outro lado um Flamengo que tenta diminuir essas exigências e meio que expõe, né? Porque isso foi exposto na notícia. Mas deixa claro que se o Filipe não quiser, tem outros jogadores, e fica essa questão. Porém, as últimas atualizações que saíram a respeito dessa notícia, tanto que saiu uma notícia no ESPN há uns 2 horas atrás, é que ainda essa semana vai sair uma reunião, vai ter uma reunião entre a diretoria do Flamengo e o Filipe Luís, e essa questão vai ser resolvida antes do Natal. Então, provavelmente, essa questão de renovação de contrato foi uma questão mais isolada. E provavelmente a renovação vai acontecer. E com essa questão, eu acho que parte da torcida, se não a torcida inteira, tem um trauma de algo que acontece nos últimos tempos, que é o seguinte: um treinador, ele chega no Flamengo, ele é muito vitorioso, e ele não tem uma continuidade para a temporada seguinte. E o treinador que vem para substituir esse primeiro treinador, ele não sai tão vitorioso, ele não rende aquilo que é esperado. Porque quando você sai de uma temporada com muitos títulos, você acaba tendo uma expectativa de que a próxima temporada será tão vitoriosa quanto a temporada anterior. Então, você tem essa questão, o substituto não sai como previsto, e acaba que a diretoria do Flamengo busca um tapa-buraco para finalizar a temporada com o menor prejuízo possível, mesmo ainda existindo prejuízo. Eu acho que os melhores exemplos disso é a questão do Jorge Jesus em 2020, que ele faz a temporada que fez no Flamengo, e logo depois que o Campeonato Carioca de 2020 termina, ele vai para o Benfica. A diretoria do Flamengo vai atrás de um treinador, contrata o Domenech Torrent, e esse treinador, ele não traz um bom rendimento para o time. O aproveitamento do time cai, apesar de que tem um período com o Domenech que o time do Flamengo vai bem, até se classificando, se eu não me engano, em primeiro lugar para a fase final da Libertadores, né?
Então, mas o time acaba não rendendo. E depois de 2 goleadas, se eu não me engano, uma contra o São Paulo e outra contra o Atlético Mineiro, o Domenech é demitido. Você tem muitos problemas de gestão de campo, gestão de elenco, alguns entraves com alguns jogadores. E aí vem o Rogério Ceni e ele consegue um Brasileirão no sofrimento, na última rodada, na loucura, no desespero. E depois disso você tem um Renato Gaúcho que começa um trabalho muito bem, mas que depois é marcado pelas derrotas que sofreu contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras. E aí você tem Paulo Souza, você tem Dorival, você tem Vitor Pereira, você tem Sampaoli, você tem Tite, e aí a gente chega no Felipe Luiz. O que eu quero trazer é que é fato que nesse período o Flamengo foi um dos times mais vitoriosos, tanto do Brasil quanto da América do Sul. A gente está falando aqui, nesse período entre 2019 e 2025, a gente está falando de 3 campeonatos brasileiros, a gente está falando de 2 Copas do Brasil, a gente está falando de 3 Libertadores, a gente está falando de aí 5, 6 campeonatos cariocas e dentre vários outros títulos. E a gente olha essas vitórias e no meio dessas vitórias você tem muitos momentos de instabilidade, de crise, de eliminações precoces em Libertadores, de confusão, de agressão, de disse-me-disse, de panelinha, e com todas essas coisas fica parecendo que por melhor que o clube tenha performado durante esse período, ele performou bem apesar dessas situações. Porque você tem, por exemplo, um 2020-21 muito conturbado. Você tem um início de 2022 igualmente conturbado com a questão do Paulo Souza. Depois você tem um Dorival que vem muito campeão. E por uma questão de medo dele ser contratado para a seleção brasileira, você vai lá e demite ele. Traz um treinador que não rende a mesma coisa. Você tem um ano de 2023 catastrófico, que o máximo que o seu time chega é uma final de Copa do Brasil mal jogada. Você tem uma eliminação vergonhosa contra o Olímpia. No ano seguinte, troca de treinador. Você pega um treinador que claramente não estava bem mentalmente. O Tite não estava bem mentalmente, cara. O Tite tinha sofrido a pressão, tava na cara que ele tinha sofrido a pressão e que ele tinha treta com jogadores dentro do jogo, dentro do time, né? Então você tem essa questão. E durante esse tempo todo, a gente não tá falando do Flamengo de 2017, de 2015, de 2010, um Flamengo totalmente instável, sem dinheiro. A gente tá falando de um Flamengo que se reconstruiu, que se reestruturou e que ficou conhecido como uma das melhores gestões de clube da América do Sul. E mesmo assim, você tem essas instabilidades. Enquanto isso, Fluminense ganhando Libertadores, Botafogo ganhando Libertadores, Palmeiras ganhando Libertadores, os times ganhando Libertadores. E o Flamengo não conseguindo performar. Então, se o Flamengo quer se posicionar como o maior clube do Brasil e da América do Sul, ele precisa de uma estabilidade. E para se ter essa estabilidade, você precisa de um trabalho contínuo. Então, eu acredito que a ideia principal, a prioridade do Flamengo, seja manter o Felipe Luiz. E o que eu acho que é positivo, porque é um treinador que começou no clube, é um treinador que tem identificação com o clube, a torcida simpatiza com ele, apesar de erros táticos. Erros táticos acontecem com todos os treinadores de todos os times, mas é um treinador que é campeão e que está desenvolvendo sua experiência. Então é importante pro time do Flamengo manter o Felipe Luiz para que tenha uma estabilidade mais garantida. Não é como se o Felipe Luiz garantisse a estabilidade, mas é que é muito melhor, é muito mais provável de você ter uma estabilidade com o Felipe Luiz do que sem o Felipe Luiz. Porque aí, se você vai e, num caso, né, você tira o Felipe Luiz da jogada,
Você tem que contratar um outro treinador que vai ter uma pressão tão absurda quanto foi em 2020, em 2023, em 2024. Você vai ter, talvez até pior, uma pressão pior. E beleza, quais são os treinadores que tem no mercado? Eu não consigo pensar, sabe? Vai tentar de novo o Carlos Carvalhal, vai tentar o Leonardo Jardim, que parou por questões médicas. O Leonardo Jardim não vai querer vir. Vai querer trazer alguém da Europa. E aí como que vai ser, sabe? É uma questão muito complicada de planejamento. Até porque eu tenho certeza que o pós-mundial também entra no planejamento do Filipe Luís. Então, são questões muito complicadas. São questões que o Flamengo tem que analisar. E que eu acredito que é muito benéfico para o Flamengo ter essa renovação com o Filipe Luís. É claro que futebol é negócio. E para o futebol negócio, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Mas que no final das contas, que ganhe o torcedor. Que veja o seu time jogando bem, o seu time trazendo resultado, o seu time ganhando títulos. Então, essa é a minha opinião a respeito dessa questão da estabilidade. Eu concordo muito com o que o Wallace Borges trouxe, né, no programa de placa. Mas eu queria ouvir você. Você acha que o Filipe Luís está fazendo algo ruim, está fazendo algo negativo com o clube? Você acha que o Flamengo deveria buscar outro treinador? Você acredita que o Flamengo deveria atender às exigências do Filipe Luís? Eu quero te ouvir, vamos debater. E é isso, pessoal. Espero que você deixe seu like, espero que você tenha assistido o vídeo até o final, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para as notificações, que você hype esse vídeo. Não sei se essa opção se ela está disponível, mas que você engaje esse vídeo para que esse vídeo chegue em outras pessoas. E é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e que Deus abençoe vocês.